Olá! Vamos falar sobre três importantes pilares da tecnologia da informação, os quais são essenciais para o funcionamento de qualquer sistema: banco de dados, sistemas operacionais e cloud computing. Você já parou para pensar como esses três grandes pilares fazem parte das organizações nos dias atuais e, principalmente, como eles se correlacionam? Os bancos de dados são estruturas que armazenam dados de forma organizada e estruturada. Eles são essenciais para o armazenamento de informações de forma segura e eficiente. Os sistemas operacionais são softwares que controlam o hardware e os recursos de um computador. Eles são responsáveis por garantir que o computador funcione de forma correta e segura. Já a Cloud Computing é uma tecnologia que permite que os usuários acessem recursos de computação, armazenamento e rede pela internet. Ela oferece uma série de vantagens, como flexibilidade, escalabilidade e economia. Os bancos de dados são utilizados pelos sistemas operacionais para armazenar informações sobre o hardware e os recursos do computador. A Cloud Computing também pode ser utilizada para hospedar bancos de dados. Assim, os bancos de dados podem ser utilizados no dia a dia por meio de uso da Cloud Computing de diversas maneiras. Vamos falar agora sobre a relação entre bancos de dados, sistemas operacionais e Cloud Computing. Na análise de dados, os bancos de dados em nuvem podem ser utilizados para realizar análises de dados de forma rápida e eficiente. Isso pode ser útil para empresas que precisam tomar decisões baseadas em dados, como para identificar tendências de mercado, melhorar a eficiência operacional ou desenvolver novos produtos. No desenvolvimento de aplicativos, os bancos de dados em nuvem podem ser utilizados para desenvolver aplicativos de forma rápida e fácil. Isso pode ser útil para empresas que precisam criar aplicativos para seus clientes ou funcionários, ou para indivíduos que desejam criar aplicativos para uso pessoal. Muito interessante, não é mesmo? Vou lhes apresentar alguns exemplos específicos de como os bancos de dados em nuvem podem ser utilizados no dia a dia das organizações. Uma empresa de comércio eletrônico pode utilizar um banco de dados em nuvem para armazenar informações sobre seus clientes, produtos e pedidos. Isso permite que a empresa acesse essas informações de qualquer lugar, a qualquer hora, para atender às necessidades de seus clientes. Uma organização de saúde pode utilizar um banco de dados em nuvem para armazenar informações sobre seus pacientes, registros médicos e resultados de exames. Isso permite que os médicos e outros profissionais de saúde acessem essas informações rapidamente e de forma segura para fornecer o melhor atendimento possível aos pacientes. Um indivíduo pode utilizar um banco de dados em nuvem para armazenar suas informações pessoais, como contatos, calendário, notas e fotos. Isso permite que o indivíduo acesse essas informações de qualquer dispositivo, a qualquer hora e compartilhe-as com outras pessoas. Você já parou para pensar como os bancos de dados em nuvem oferecem uma série de vantagens em relação aos bancos de dados tradicionais? Uma delas é a escalabilidade. Nela, os bancos de dados em nuvem podem ser facilmente escalados para atender às necessidades crescentes de uma empresa ou organização. Já na disponibilidade, os bancos de dados em nuvem são geralmente altamente disponíveis, o que significa que os dados estão sempre disponíveis para acesso. Com a segurança, os bancos de dados em nuvem são geralmente seguros, pois estão hospedados em data centers com medidas de segurança avançadas. Assim, podemos concluir que banco de dados, sistemas operacionais e cloud computing são três pilares essenciais para o funcionamento de qualquer sistema. Eles trabalham juntos para garantir que os dados sejam armazenados e utilizados de forma segura e eficiente, garantindo assim que as organizações possam ser sempre competitivas. Dando continuidade em nossos estudos, podemos observar que a interdependência entre banco de dados, sistemas operacionais e cloud computing tem sido fundamental na revolução digital nas últimas décadas. Assim, a crescente demanda por armazenamento seguro e acessível impulsionou a evolução dos bancos de dados, migrando do armazenamento local para soluções em nuvem. Nos primórdios, os bancos de dados eram localizados, limitados por capacidades físicas e gerenciados por sistemas operacionais de máquinas específicas. No entanto, com a ascensão da Cloud Computing, os dados encontraram um novo lar.
transcendendo limitações físicas. Muitos sistemas operacionais foram construídos com bancos de dados locais, em que cada sistema possuía seu conjunto exclusivo de dados e gerenciamento. Esses bancos de dados dependiam muito do hardware e da capacidade de armazenamento do dispositivo específico. A migração para a nuvem revolucionou essa dinâmica, permitindo armazenamento remoto e acesso universal aos dados. Sistemas operacionais passaram a se conectar com bancos de dados em nuvem, rompendo barreiras físicas e oferecendo flexibilidade inédita. A influência dessa integração é notável em diferentes esferas, desde corporações e indivíduos comuns. As empresas podem otimizar suas operações usando bancos de dados em nuvem para análise de dados em larga escala. Insights extraídos de grandes volumes de dados ajudam a identificar padrões de consumo, tendências de mercado e eficiência operacional. Desenvolvedores se beneficiam de bancos de dados em nuvem para criar aplicativos de maneira mais ágil. A capacidade de escalonamento rápido e a flexibilidade na gestão de dados impulsionam a inovação e o lançamento de novos produtos. Indivíduos podem usufruir de bancos de dados em nuvem para centralizar informações pessoais, armazenamento de contatos, calendários e notas de maneira acessível e compartilhável entre dispositivos. Os bancos de dados em nuvem oferecem flexibilidade incomparável, permitindo a expansão ou a redução rápida de capacidades de armazenamento conforme a demanda. Essa escalabilidade dinâmica proporciona eficiência operacional e controle de custos. As soluções de nuvem oferecem alta disponibilidade, garantindo que os dados estejam sempre acessíveis, minimizando o tempo de inatividade. Além disso, a segurança é aprimorada por meio de medidas avançadas nos data centers, protegendo os dados contra ameaças cibernéticas. Embora os provedores de serviços em nuvem invistam em medidas de segurança robustas, ainda há preocupações com a proteção dos dados. Ataques cibernéticos, violações de dados ou falhas de segurança podem comprometer informações confidenciais. Armazenar dados sensíveis ou pessoais na nuvem pode levantar preocupações com a privacidade. As leis de proteção de dados variam de acordo com o país e podem afetar a confiança na gestão e na privacidade dos dados. Assim, embora a nuvem ofereça inicialmente um modelo de pagamento flexível, há potenciais custos ocultos, como taxas de transferência de dados, custos de largura de banda e taxas de armazenamento adicionais, que podem aumentar com o tempo e o uso. Em relação às limitações contratuais, os contratos com provedores de serviços em nuvem podem conter cláusulas que limitam o controle sobre os dados, como restrições de migração para outro provedor ou de acesso aos dados em casos específicos. Desse modo, podemos notar que a inter-relação entre bancos de dados, sistemas operacionais e cloud computing remodelou a maneira como armazenamos, gerenciamos e acessamos informações. Esses pilares são fundamentais para a competitividade e a eficiência das organizações, além de facilitarem a vida cotidiana das pessoas. Portanto, a compreensão e o aprofundamento nesses pilares são essenciais para qualquer indivíduo ou organização que busque estar na vanguarda da inovação tecnológica e manter-se relevante em um mundo cada vez mais digital. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Sucesso em seus estudos e em sua jornada acadêmica. Olá, seja bem-vindo. Vamos conhecer sobre esse fascinante mundo envolvendo os fundamentos da informática e da Internet das Coisas, IoT. Informática é uma ciência que estuda o processamento e a comunicação de informações. Ela envolve uma série de conceitos como hardware, software, dados, processamento, comunicação, etc. O hardware é o conjunto de componentes físicos de um computador. Ele é responsável pela execução das instruções do software. Já o processador é o cérebro do computador. Ele é responsável pelo processamento de dados e pela execução de instruções. A memória é responsável pelo armazenamento temporário de dados. Ela é dividida em memória principal e memória secundária. E o armazenamento é responsável pelo armazenamento permanente de dados.
Ele é dividido em armazenamento de massa e armazenamento persistente. Por fim, as unidades de entrada e saída são os componentes responsáveis pela comunicação entre o computador e o mundo exterior. Elas incluem dispositivos de entrada, como teclados e mouses, e dispositivos de saída, como monitores e impressoras. É importante que você também entenda sobre elementos da estrutura do funcionamento de um computador. São eles: PU, componente responsável pelo processamento de dados; memória, componente responsável pelo armazenamento temporário de dados; armazenamento, componente responsável pelo armazenamento permanente de dados; unidades de entrada e saída, I/O, componentes responsáveis pela comunicação entre o computador e o mundo exterior; arquitetura de CPU, componente central de um computador, responsável por executar as instruções do software. A arquitetura da CPU determina como as instruções são executadas. Arquitetura de memória é o componente responsável pelo armazenamento temporário de dados, dividida em memória principal e memória secundária, sendo a memória principal mais rápida e a memória secundária mais lenta. Arquitetura de armazenamento é o componente responsável pelo armazenamento permanente de dados e é dividida em armazenamento de massa e armazenamento persistente, sendo o armazenamento de massa mais comum e o armazenamento persistente não é perdido quando o computador é desligado. Arquitetura de I/O são componentes responsáveis pela comunicação entre o computador e o mundo exterior. Inclui dispositivos de entrada e saída. Agora, vamos falar sobre os 3 pilares da informática: hardware, software e peopleware. O hardware é a parte física de um sistema computacional. É composto por componentes que executam as funções básicas de um computador, como processamento, memória, armazenamento, entrada e saída. Já o peopleware é o conjunto de pessoas envolvidas no desenvolvimento, uso e na manutenção de um sistema computacional. Inclui os profissionais de informática, como programadores, analistas de sistemas, administradores de sistemas e usuários finais. O peopleware é um elemento essencial de qualquer sistema computacional. É responsável por garantir que o sistema seja desenvolvido, usado e mantido de forma eficaz. Por fim, o software é a parte lógica de um sistema computacional, ou seja, é tudo que não podemos tocar ou ver. É composto por instruções que controlam o hardware e permitem que os usuários realizem tarefas, e pode ser dividido em 2 categorias principais: sistema operacional e aplicativos. O sistema operacional é o software responsável por gerenciar os recursos do computador e fornecer uma interface para os usuários. Já os aplicativos são programas de computador que realizam tarefas específicas, e esses aplicativos são usados para uma variedade de propósitos, incluindo produtividade. Aplicativos de produtividade ajudam os usuários a realizarem tarefas cotidianas, como o processamento de texto, planilhas e apresentações. Entretenimento. Aplicativos de entretenimento são usados para fins recreativos, como jogar jogos, assistir a vídeos e ouvir música. Educação. Aplicativos educacionais são usados para fins educacionais, como aprendizado de idiomas, treinamento profissional e ensino à distância. Comunicação. Aplicativos para comunicação são usados para se comunicar com outras pessoas, como e-mail, mensagens instantâneas e redes sociais. Mas agora, dando continuidade em nossos estudos, falaremos sobre os principais conceitos teóricos da Internet das Coisas, IoT. Você deve estar se perguntando, mas o que é a IoT? A IoT é uma rede de objetos físicos conectados à internet que coletam e trocam dados. Esses objetos podem ser de qualquer tipo, desde sensores e atuadores até eletrodomésticos e veículos. A Internet das Coisas, IoT, é uma rede de objetos físicos conectados à internet que coletam e trocam dados. A IoT tem o potencial de transformar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. E seu uso é diverso em cada segmento. Vamos entender. Na indústria, a IoT está sendo usada para melhorar a eficiência, a produtividade e a segurança nas fábricas. Por exemplo,
Sensores podem ser usados para monitorar o desempenho das máquinas, coletar dados sobre o uso de energia e alertar os funcionários sobre possíveis perigos. No consumo, a IoT está sendo usada para criar casas inteligentes, dispositivos vestíveis e outros produtos e serviços voltados para o consumidor. Por exemplo, termostatos inteligentes podem ser usados para controlar a temperatura da casa remotamente. Rastreadores de fitness podem ser usados para monitorar a atividade física, e carros autônomos podem ser controlados por meio de aplicativos de smartphones. Já no comércio, a IoT está sendo usada para melhorar a experiência do cliente, rastrear produtos e otimizar a cadeia de suprimentos. Por exemplo, prateleiras inteligentes podem ser usadas para rastrear o estoque de produtos. Câmeras de vigilância podem ser usadas para monitorar lojas, e sensores podem ser usados para rastrear a temperatura e a umidade de produtos durante o transporte. Para cidades mais inteligentes, a IoT está sendo usada para melhorar a eficiência dos serviços públicos, como transporte, iluminação e segurança. Por exemplo, sensores podem ser usados para monitorar o tráfego, câmeras de vigilância podem ser usadas para detectar crimes e semáforos inteligentes podem ser usados para melhorar o fluxo de tráfego. E olha só, você sabe o que são dispositivos, sensores e atuadores IoT? Então, continua aqui conosco que vamos te explicar. Os dispositivos IoT são os componentes básicos de um sistema IoT. Eles são responsáveis pela coleta de dados e podem ser de diversos tipos, como sensores, atuadores, eletrodomésticos e veículos. Já os sensores IoT são responsáveis pela coleta de dados do mundo físico. Eles podem medir uma variedade de grandezas, como temperatura, umidade, pressão, movimento, etc. Os atuadores IoT são responsáveis pela alteração do estado do mundo físico. Eles podem ser usados para ligar e desligar dispositivos, controlar motores, etc. Interessante, não é mesmo? Mas nosso aprendizado não para por aí. Sobre a arquitetura, dispositivos, atuadores e uso de sensores, a arquitetura de um sistema IoT pode ser dividida em 5 camadas. Camada de percepção, que é responsável pela coleta de dados dos sensores. Camada de conexão, responsável pelo envio dos dados para a camada de middleware. Camada de middleware, que é responsável pelo processamento e armazenamento dos dados. Camada de aplicação, responsável pelo uso dos dados. Camada de negócio, que é responsável pela tomada de decisão com base nos dados. Agora, para encerrar, vejamos alguns casos de uso da IoT. Rastreamento em tempo real de mercadorias e inventário na logística e cadeia de suprimentos. Monitoramento de equipamentos em tempo real para a otimização da produção na manufatura inteligente. Monitoramento de prateleiras para reposição automática de produtos em gestão de inventário. Análise de dados para personalização de ofertas para melhorar a experiência do cliente. Pagamentos sem contato utilizando dispositivos IoT. Eletrodomésticos conectados para automação residencial. Contentores de lixo inteligentes que indicam quando estão cheios. Bom, caro aluno, chegamos ao final do nosso vídeo. Bons estudos! Olá, boas-vindas! Vamos conhecer sobre esse fascinante mundo virtual, começando pelas unidades básicas. Os componentes básicos de um computador são a unidade central de processamento, CPU, a memória principal, a memória secundária e os dispositivos de entrada e saída, ES. O primeiro item que abordaremos é a unidade central de processamento, CPU. A CPU é composta por uma série de componentes, incluindo o controlador de memória, o processador, o barramento e o registrador. O segundo é a memória principal. A memória principal é onde o computador armazena os dados e os programas em execução. A RAM é a memória temporária do computador. Ela é mais rápida que a ROM, mas é mais cara e tem menor capacidade de armazenamento. O terceiro componente básico de um computador é a memória secundária. A memória secundária é usada para armazenar dados e programas de forma permanente. Os discos rígidos são os dispositivos de armazenamento mais comuns.
Eles são compostos por uma série de discos magnéticos que são girados em alta velocidade. O quarto item são os dispositivos de entrada e saída, ES. Os dispositivos de entrada e saída são usados para transferir dados entre o computador e o mundo exterior. Os dispositivos de entrada são usados para inserir dados no computador, enquanto os dispositivos de saída são usados para exibir os dados. Os tipos mais comuns de dispositivos de entrada são o teclado, usado para inserir texto, números e símbolos, o mouse, usado para controlar o cursor na tela do computador, o scanner, usado para digitalizar documentos e imagens, e a câmera digital, usada para capturar imagens digitais. Já os tipos mais comuns de dispositivos de saída são o monitor, usado para exibir os dados do computador, a impressora, usada para criar cópias físicas dos dados do computador, a caixa de som, usada para reproduzir sons, e o projetor, usado para exibir os dados do computador em uma tela grande. Agora, dando sequência em nossos estudos, falaremos sobre o processamento em computação, que é o processo de manipular dados de acordo com um conjunto de instruções. Mas você deve estar se perguntando, por que isso é importante? O processamento de dados é uma tarefa fundamental para muitos sistemas computacionais, desde os mais simples, como calculadoras, até os mais complexos, como sistemas de controle de tráfego aéreo. E como funciona? O processamento de dados pode ser dividido em duas etapas principais. 1. Entrada de dados. Nessa etapa, os dados são coletados de alguma fonte externa, como um usuário ou um dispositivo de entrada. 2. Processamento de dados. Nessa etapa, os dados são manipulados de acordo com um conjunto de instruções. O primeiro passo no processamento de dados é representá-los de forma que possa ser entendida pelo computador. Uma vez que os dados são representados em um modelo adequado, eles podem ser processados por algoritmos. Um algoritmo é uma sequência de instruções que o computador segue para realizar uma tarefa específica. Estruturas de dados são maneiras de organizar dados na memória do computador. O objetivo das estruturas de dados é facilitar o processamento de dados, tornando-os mais fáceis de acessar e manipular. O processamento em computação é uma área fundamental da ciência da computação, com aplicações em muitas áreas diferentes. Algumas aplicações comuns do processamento em computação incluem a computação gráfica, o processamento de imagens, o processamento de sinais e a inteligência artificial. O processamento de dados é uma área complexa e desafiadora, mas também é uma área muito gratificante. Esse processamento é essencial para o desenvolvimento de muitos sistemas computacionais modernos, e a compreensão dos conceitos básicos do processamento de dados é essencial para qualquer profissional de computação. Vejamos alguns exemplos de aplicação de processamento. Computação gráfica. O processamento de dados é usado para gerar imagens e animações. Por exemplo, um algoritmo de processamento de dados pode ser usado para calcular a posição e o brilho de cada pixel em uma imagem. Processamento de imagens. O processamento de dados é usado para analisar e manipular imagens. Por exemplo, um algoritmo de processamento de dados pode ser usado para detectar objetos em uma imagem ou para corrigir distorções. Processamento de sinais. O processamento de dados é usado para analisar e manipular sinais como áudio e vídeo. Por exemplo, um algoritmo de processamento de dados pode ser usado para remover ruídos de uma gravação de áudio ou para separar as vozes de diferentes pessoas em um vídeo. Inteligência artificial. O processamento de dados é usado para implementar algoritmos de inteligência artificial. Por exemplo, um algoritmo de processamento de dados pode ser usado para aprender a reconhecer objetos ou para prever eventos futuros. E por fim, falaremos sobre a informática no cotidiano. Mas o que é informática? A informática é uma área do conhecimento que estuda o processamento da informação, desde a sua coleta até sua apresentação. Ela está presente em todos os aspectos da nossa vida, desde as atividades mais simples, como o uso de um celular, até as mais complexas, como a utilização de sistemas de gestão empresarial. No cotidiano, ela é uma ferramenta essencial, pois nos permite realizar tarefas de forma rápida, fácil e eficiente, em todos os aspectos da nossa vida. Pode ser utilizada no cotidiano para uma infinidade de tarefas. A seguir, veremos alguns exemplos. Comunicação. A informática permite que nos comuniquemos com outras pessoas de forma rápida e fácil, seja por e-mail, redes sociais, mensagens instantâneas ou telefone. Informação. A informática nos permite acessar uma quantidade enorme de informação, seja por meio de pesquisas na internet, livros digitais ou aplicativos. Entretenimento. A informática nos oferece uma variedade de opções de entretenimento, como jogos, filmes, música e televisão.
Educação. A informática pode ser utilizada para o ensino e aprendizagem de diversas disciplinas, desde matemática até línguas estrangeiras. Trabalho. A informática é uma ferramenta essencial para o trabalho em diversos setores, como administração, engenharia, medicina e direito. Para realizar tarefas cotidianas, podemos utilizar diversos recursos de informática. Computação pessoal. Os computadores pessoais são os dispositivos mais comuns utilizados para informática no cotidiano. Eles podem ser utilizados para uma variedade de tarefas, desde o processamento de texto até a navegação na internet. Aplicativos. Os aplicativos são programas desenvolvidos para realizar tarefas específicas. Existem aplicativos para todos os tipos de tarefas, desde a organização de tarefas até a edição de fotos. Internet. A internet é uma rede mundial de computadores que permite a comunicação e o acesso a informações de forma rápida e fácil. Ela é uma ferramenta essencial para a informática no cotidiano. Além de computadores pessoais, aplicativos e internet, existem outros recursos de informática que podem ser utilizados no cotidiano, como smartphones, tablets, smart TVs, assistentes virtuais, objetos conectados, etc. E aqui estão alguns outros exemplos de como a informática pode ser utilizada no cotidiano. Informação. Podemos usar a informática para aprender sobre diversos assuntos, ficar atualizado sobre as últimas notícias, pesquisar produtos e serviços e resolver problemas. Entretenimento. Podemos usar a informática para jogar games, assistir a filmes e séries, ouvir música e ver televisão. Educação. Podemos usar a informática para acessar materiais didáticos online, realizar exercícios e atividades e se comunicar com professores e colegas. Trabalho. Podemos usar a informática para gerenciar projetos, processar dados, criar apresentações e comunicar-se com clientes e parceiros. A informática é uma área do conhecimento que está cada vez mais presente em nossas vidas. Ela nos permite realizar tarefas de forma rápida, fácil e eficiente, em todos os aspectos da nossa vida. Estudante, chegamos ao final do nosso vídeo. Bons estudos!